Lentes do padrão DX da Nikon. O que é esse tipo de lente? É uma lente, afinal, cropada? Então muita gente confunde essa lente como se fosse uma lente cropada, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Será que a lente DX é uma lente cropada? Então eu tenho vários vídeos aqui no meu canal sobre formatos fotográficos, padrões fotográficos, e eu faço vários vídeos, eles estão todos aqui nessa playlist desse tema. Então, um tema sobre câmeras fotográficas e lentes fotográficas. Então, o último vídeo que eu fiz foi usando essa folha aqui, onde eu peguei uma lente 35mm, que foi essa aqui, tá? E eu calculei qual é o zoom que ela apresenta em cada um desses sensores aqui. Então, no sensor M4/3, micro 4/3, então ela apresenta um zoom de 1.6x e mais ou menos um campo de visão de 28 graus. No sensor APS-C ela apresenta mais ou menos um zoom de 1.25x e causa um ângulo de mais ou menos 36 graus. No sistema 35mm de fotografia, que tem uma diagonal de 43mm, ela causa um zoom ou uma diminuição de 0,81, então ela diminui a imagem. Então ela causa um ângulo maior do que 45 graus, causa 56 graus. E essa lente aqui, se ela pudesse ser instalada num sistema médio formato, ela causaria um zoom, ou uma redução, na verdade, uma redução de 0,65 vezes e um ângulo de 70 graus. Tá? Aqui eu tenho os filmes que inspiraram esses sistemas fotográficos aqui. Aqui tem um filme APS, filme do padrão 24mm, que tem o apelido de APS. Então, no digital ele virou APS-C. Então, descendeu do padrão 24mm de fotografia. Aqui tem um filme 35mm, que tem uma diagonal de 43, tá? Então esse aqui é o filme mais comum, o filme que todo mundo usou no passado, filme que tinha em qualquer lojinha. E aqui tem um filme que é um filme 120, que é mais ou menos equivalente ao padrão médio formato das câmeras digitais de hoje em dia. Então essa mesma lente aqui causa zooms e ângulos de visão diferentes em cima de qualquer um desses sistemas fotográficos aqui. Bom, então a lente DX, ela está aqui nessa câmera, está numa D800. Então a distância focal dessa lente aqui é 35mm, então da onde os raios se cruzam aqui no meio da lente até o sensor tem 35mm. Essa lente aqui é uma lente DX e esse DX aqui quer dizer que ela foi feita para o padrão 24mm de fotografia, que é esse padrão aqui. Tá? Então é uma lente que tem o compromisso de conseguir entregar a imagem em cima de uma diagonal de 28mm. Tá? Então essa lente aqui, DX, ela não tem o compromisso de entregar imagem em cima de um sensor que tem uma diagonal de 43mm. Então aqui na Nikon D800, que é uma câmera que tem um sensor 35mm, que ele tem essa diagonal maior aqui, essa lente aqui acaba causando uma vinheta. Então a lente DX, a lente 35mm DX aqui no caso, ela é full frame somente para essa câmera aqui, por exemplo. Tá? Tem outras câmeras DX da Nikon. Tá? Essa aqui é uma D200, uma câmera antiga, um corpo profissional. Essa aqui tem um sensor de 24mm, um sensor chamado APS-C, é o apelido dele. E a diagonal desse sensor aqui é 28mm. Então essa lente aqui, ela é full frame para esta câmera aqui. Isso quer dizer que elas são full frames para um sistema fotográfico que tem 28mm de diagonal. Elas não são full frames para um sistema fotográfico que tem 43mm de diagonal. Essa lente aqui é uma lente antiga, uma lente 35mm, lá dos anos 80. Essa lente aqui, sim, ela foi feita para cobrir esse tipo de sensor aqui. Sensor que tem uma diagonal de 43mm. Então, essa lente aqui, ela pode ser considerada full frame para esse sistema aqui. Tá? Então, não é uma lente cropada essa lente DX aqui. É uma lente simplesmente que ela foi feita para um outro padrão fotográfico. Foi feita para esse padrão aqui. Então,
Por exemplo, se eu colocar essa lente que foi feita para esse padrão aqui em cima de um sensor que é desse padrão aqui, o que eu causo? Vinheta, tá? Não existe crop, a lente nunca cropa a imagem, tá? Veja aqui, eu vou ligar a câmera e a gente vai poder ver a vinheta de uma câmera com um sensor com diagonal de 43 milímetros e uma lente feita, projetada para cobrir uma diagonal de 28 milímetros. Então a gente vê aqui nos cantos da imagem um leve escurecimento e isso é a vinheta. Então essa lente aqui, ela não tem o tamanho suficiente para cobrir bem todo esse sensor aqui. Então isso que causa, tá? É uma lente que tem, digamos, uma largura dos vidros menor do que precisava para esse sensor aí, tá? Aqui, no outro caso, eu tenho uma lente de 35 milímetros que é feita para o padrão 35 milímetros, que o padrão 35 milímetros tem essa diagonal aqui. Então essa lente aqui consegue cobrir a imagem naquele sensor lá inteiro. E aqui, como eu estou usando um sensor menor, tá? Um sensor que tem uma diagonal de 28 milímetros aqui dentro, essa lente cobre perfeitamente toda essa diagonal desse sensor com imagem, tá? Então essa é a diferença de lentes DX para lentes FX. Então é a largura da lente. Aqui a gente pode estar estranhando que essa lente que parece ser mais larga, mas ela tem aqui motores e coisas eletrônicas aqui na volta dela, dentro do barril, que essa aqui, que é uma lente totalmente manual, não tem, tá? Então por isso que ela é mais estreitinha. E as lentes da série E realmente eram as lentes mais economizadas que saíram, tá? Então, são lentes que são bem pequenininhas, o mínimo possível. Essa lente aqui também causa um pouco de vinheta no sensor 35 mm, mas ela foi feita pensando nessa diagonal aqui, tá? De 43 milímetros. Então ela deveria conseguir cobrir perfeitamente essa diagonal aqui, mas ela é uma lente economizada, então ela apresenta um pouquinho de vinheta nos cantos também, como essa aqui. Essa aqui é uma lente de 35 mm e ela é muito interessante porque ela causa muito pouca vinheta num sensor tão grande, que tem uma diagonal de 43 mm. Vejo que ela foi feita para 28, mas ela praticamente consegue cobrir uma diagonal de 43 mm. A mesma coisa seria pegar uma lente feita para o sistema 35 mm aqui e colocar ela em cima do sensor médio formato que existe hoje em dia nas câmeras mais high-ends. Então, a câmera médio formato tem o seu sensor mais ou menos inspirado nesse filme antigo aqui, que era o filme 120. Tá? Então, se eu pegar essa lente aqui e colocar num sensor médio formato, ela vai causar vinheta. Eu vou considerar ela como cropada? Não, é uma lente que foi feita para um outro sistema. Tá? Então, lente DX simplesmente quer dizer que ela foi feita para o sistema 24 mm. Então, ela só tem a obrigação de cobrir um certo ângulo de visão em cima do sensor. Essa lente aqui DX, instalada numa câmera DX, ela tem que cobrir só 36 graus. Tá? Uma lente 35 mm feita para o padrão 35 mm de fotografia, ela tem que cobrir 56 graus. Tá? E uma lente 35 mm feita para médio formato, ou seja, para ser full frame para esse filme aqui, ela tem que cobrir um ângulo de 70 graus, então tem que ser uma lente mais larga ainda. Tá? Então a lente do médio formato tem que ser mais larga do que a lente do 35 mm, a lente do 35 mm tem que ser mais larga do que a lente do sistema 24 mm e a lente do 24 mm tem que ser mais larga do que a lente do micro 4/3. Tá? Então assim por diante. Então, daqui para cá, se eu pegar essa lente aqui e colocar aqui, eu causo vinheta. Se eu pegar essa lente daqui e colocar aqui, eu causo vinheta. Se eu pegar essa lente daqui e colocar aqui, eu causo vinheta. Mas se eu pegar, por exemplo, a lente daqui, a lente grandona, bem largona, que consegue pôr 70 graus em cima dessa diagonal aqui de imagem, então consegue colocar a imagem em cima de uma diagonal de 54 mm, ela não vai causar vinheta em nenhum dos outros sensores abaixo dela. Mas se existir um sensor maior do que esse aqui, do que o médio formato, ela vai causar vinheta também. Tá? Então vejam que a lente DX é uma lente full frame, é uma lente de quadro completo, mas é uma lente de quadro completo para
APS-C. As lentes feitas para o padrão 35mm são full frame para o padrão 35mm de fotografia. Tá? A lente 35mm, feita para o padrão 35mm, por exemplo, não seria full frame para um sistema médio formato. Tá? E assim por diante. Então, como não existe sensor infinito, nenhum sistema é absolutamente full frame. Todos os sistemas fotográficos são cropados. Porém, câmeras, por exemplo, aqui tem uma D200, ela é uma câmera APS-C, uma câmera padrão 24mm, ela não é cropada, é uma câmera inteira, com sensor inteiro. Esse padrão precisa de uma certa lente para conseguir certo campo de visão. Tá? Então, se eu quero o mesmo campo de visão, eu tenho que variar a lente para conseguir o mesmo campo de visão. Aqui, por exemplo, a câmera com sensor 35mm, ela é full frame para o sistema 35mm, ou seja, ela é quadro completo para esse sistema aqui. Então, essa lente aqui é quadro completo, ou seja, full frame para esse filme aqui. Tá? Essa lente aqui, ela é quadro completo, ou seja, full frame para essa câmera aqui. Tá? Essa lente aqui DX, ela é quadro completo, ou seja, full frame para essa câmera APS-C aqui. Tá? Então vejam que tudo ao mesmo tempo é cropado e tudo ao mesmo tempo é full frame. Tá? Então vejam que essa lente aqui é full frame para esse filme. Mas essa lente aqui não é full frame para esse filme aqui. Tá? Essa lente DX aqui, ela é full frame para esse filme aqui. Ou seja, quadro completo. Mas ela não é full frame nem para esse e nem para esse. Tá? Então ela não consegue pegar o quadro completo e entregar para esses padrões de filmes maiores aqui, ou de sensores digitais. Tá? Sempre me refiro aos filmes analógicos simbolizando como se eles fossem sensores digitais, tá? Porque foram eles que inspiraram esses sensores digitais que a gente usa hoje em dia. Tá? Então, sensor APS-C, sensor 24mm, nasceu do filme 24mm, filme APS. Tá? O apelido dele é filme APS. Câmera aqui com sensor 35mm, inspirada no filme de tamanho, de filme modelo 35mm. Tá? E as câmeras médio formato, inspiradas no filme aqui, o filme 120 mais ou menos. Então vejam que isso aqui vem para tentar acabar com a confusão sobre lentes. Tá? Então, lentes DX também são full frame, porém elas são full frame para sensores APS-C. Ambas têm a mesma distância focal, ambas cobrem, digamos que o mesmo campo de visão, a mesma coisa, tá? Se eu pegar essa lente aqui e colocar aqui, vai ser a mesma imagem. Porém essa aqui, como ela é um pouquinho mais estreita, tá? Internamente, alguma coisa dentro dela é mais estreita, a parte traseira ali, onde sai a luz, então isso faz com que ela tenha um pouquinho de vinheta. Tá? Enquanto essa aqui, digamos, não vai ter tanta vinheta assim. Tá? Então é a mesma coisa, é a mesma foto, o mesmo ângulo de visão, o mesmo campo de visão. Porém, a DX vai causar vinheta aqui no sensor FX, e essa aqui, que é uma lente feita para o padrão 35mm, não vai causar tanta vinheta quanto essa aqui. Tá? Então é isso aí, um abraço.